Mas quando foi para mim ter minha filha, a minha psiquiatra falou que minha filha ia ter problema, né? Que eu não podia engravidar por causa que minha filha ia ter problema, porque eu tomava antidepressivo muitos anos, tomei muitos anos antidepressivos, né? Acho que uns 16 anos, e ela falou que ia ter problema, minha filha ia ter problema, que para mim ter essa filha eu tinha que parar de tomar o antidepressivo por um bom tempo para eu engravidar, para limpar o antidepressivo do meu organismo, né? E eu falei para ela, eu falei assim, minha filha não vai ter problema nenhum, que eu sei que Deus está com a minha filha, né? E minha filha não vai ter problema nenhum. Eu engravidei da minha filha, eu comecei a ter sono, né? Eu tive que parar os antidepressivos. E ela falou que aquilo era loucura, que eu podia surtar. Não surtei. Deus trabalhou direitinho na minha vida, irmãos. Eu não surtei. Não tive problema nenhum na minha gravidez, nessa parte de... Eu dormia, queria dormir até demais, sabe? O sono muito grande. Me alimentava sem remédio, porque quando eu tomava antidepressivo me dava fome, né? Então, ao trabalhar de Deus na minha vida, já foi bem antes de eu aceitar Jesus, irmãos. Foi bem antes. Eu comecei eu tinha, irmãos, eu era fã de bandas de rock, né? Eu tinha livros, né? Livros que não agradavam a Deus, satânico. Eu tinha camisetas com banda de rock, camisetas com símbolos, né? Tudo isso aí eu tinha, irmãos. E DVD de terror, eu tinha tanto DVD que eu não vou falar a quantidade, porque era muitos DVD mesmo. E só terror, que era o que eu gostava. E só banda pesada de rock que eu curtia. Eu curtia heavy metal mesmo. Então, teve um dia, irmãos, já fui parando de vestir aquelas roupas, não fui me sentindo tão bem. Minha filha já tinha nascido, né? Foi quando a gente comprou esse apartamento aqui. Eu saí do outro apartamento que era menorzinho, a gente comprou esse outro, que Deus me honrou, né? Minha casinha. E quando eu vim morar, aí eu não comecei a me sentir muito bem na minha casa. Tiveram que muitas pessoas fazer oração na minha casa, porque eu não me sentia bem e não sabia o porquê, né? Mas aí eu comecei tirando tudo, tirei todos os DVDs da minha vida, tirei todos os livros, roupa. Irmãos, teve um dia que me deu uma coisa tão assim, que eu peguei aquele saco de lixo, fui juntando todas as minhas roupas e meus sapatos. Sapato de salto, eu sei que tem muita gente que usa, mas eu não estava querendo usar mais, eu não estava me sentindo mais bem, né? E com aquelas roupas também, lógico que eu não podia usar também mais, nem me sentia mais bem de usar. Aí eu comecei a pegar tudo aquilo, fui jogando naquele saco, fui desfazendo de tudo, irmãos, tudo. Aí fui jogando aquilo ali, fui jogando e desfiz de todas as minhas roupas, aquelas que era bem complicadas, satânica, eu mandei tacar fogo. Outras, as pessoas, minhas primas, pegaram, né? Mas foi assim, irmãos. Eu fui desfazendo dessas coisas, sabe? Porque eu não estava me sentindo bem em usar. E eu nem tinha aceitado Jesus. Mas teve um dia que eu fiquei incomodada, eu senti no meu coração de ir até uma igreja. Eu fui até uma igreja, né? Mas aí eu não me senti bem lá naquela igreja, porque a gente não foi bem recebida naquela igreja, né? As irmãs olhando de cara feia, né? E eu fiquei assim pensando, meu Deus, mas essas pessoas de Deus assim, olhando com a pessoa com a cara feia, eu não volto aqui nunca mais. Eu ainda falei assim, né, pra minha amiga.
E realmente não voltei lá nunca mais. Mas eu não entendia direito as coisas, né? Aí teve uma vez, irmãos, que eu passei na frente da igreja que hoje eu tô, né? Glória a Deus. Eu senti vontade de entrar na igreja. Foi quando eu entrei e eu me recordo desse dia, muito bem desse dia. Nunca vou me esquecer, porque eu entrei e falei que eu não ia entrar lá nunca mais também, né? Mas não pelas pessoas, mas sim por mim mesma. Eu não vou entrar aqui mais, né? Isso não é pra mim. E foi quando eu me lembro direitinho, foi quando a irmã Lindinha, que hoje para mim eu considero como uma mãe, ela chegou até mim, e ficou falando comigo. Aí foi quando o pastor Ricardo, que eu me recordo muito bem, ele começou a falar em especial para mim, se eu não iria aceitar Jesus, e ali fui sendo tocada. Eu confesso para os irmãos que foi um pouquinho difícil, mas eu fui sendo tocada e fui e aceitei Jesus, e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Irmãos, olha, se eu pudesse ter aceitado Jesus antes, eu teria aceitado, porque se eu tivesse descoberto que era um amor de verdade, eu teria aceitado muito, muito antes, né? Mas aí eu aceitei Jesus, né? E fui tirando mais coisas da minha vida, das minhas roupas, fui tirando mais, né? E foi quando eu me vi só com 2 calças jeans, né? E foi quando eu comecei a receber doações da igreja, com mulheres de Deus ali me doando, né? Eu não vou citar nomes porque elas já sabem quem são, todas elas. Eu só tenho que agradecer por isso. E eu fui recebendo doações, fui me vestindo assim. E para falar outra coisa, irmãos, eu perdi quase todo o meu cabelo quando eu tive a minha filha, problemas. Eu perdi muito cabelo. Então por isso que eu ando com o cabelo um pouco mais preso, porque é muito pouquinho meu cabelo. Eu não me sinto muito bem. Aí eu prendo mais por isso. Mas eu sei que Deus já tá me dando um pouco mais, porque já tá nascendo um pouquinho aqui, né? Eu já sinto um pouco mais de cabelo. Mas eu sou julgada, irmãos, pelas roupas que eu visto, pelo meu jeito que eu ando hoje em dia. Tem pessoas que falam que eu sou careta, né? Que eu não sou mais a mesma, que eu não pinto cabelo, que eu não pinto a unha, que eu não passo maquiagem. Mas eu vou falar para os irmãos por que eu não passo maquiagem. Eu tinha maquiagens, joguei tudo no lixo, porque, irmãos, eu tinha ainda aquela coisa no meu coração, né? Eu ainda passava batom, ainda passava um pouquinho de rímel. Aí foi quando uma vez Deus me mostrou eu numa casa com um anjo, entrando numa casa de 2 mulheres, elas eram crentes. Uma era mais velha e uma era nova. E essa mais velha incentivava essa moça a usar maquiagem. Falava para ela que não era pecado usar maquiagem clarinha, nem esmalte clarinho. E aquela moça falava que era pecado sim, que Deus tinha falado para ela que era. E ela se deixou ser seduzida ali. E o anjo do meu lado, ele falava para mim que era para mim observar, para ver o que ia acontecer ali. Quando eu observava, a moça começou a usar maquiagem na minha frente, mas elas não viam a gente. Era como se a gente fosse invisível naquele lugar, naquela casa, aquelas pessoas que eu nunca vi na minha vida. E essa moça começou a se pintar com espelho. Ela passava batom na boca e esmalte nas unhas. Tudo clarinho, tudo do jeito que essa mulher falava. De repente o anjo me puxou com a minha mão. A gente subiu a não sei quantos por hora
por cima daquela casa, assim, não sei como, a gente passou pela casa e a gente ficou nas nuvens, no meio das nuvens, como se fosse aqui na cidade de São Paulo mesmo, porque tinha prédio, tinha as ruas assim do jeito que é. Aí começou a abrir, rachar o chão, abrir aquele chão assim, rachando aquele chão, destruindo tudo, caindo os prédios tudo assim, sabe? Carros ia caindo assim, abrindo. Quando aquele negócio ia abrindo, aquele buraco preto, de repente comecei a ver a iluminação por fogo. De repente eu via o próprio, né, lá no trono dele. Ele levantava do trono com tudo e me observava, olhava para mim como se ele estivesse perto de mim. Ele estava longe, mas era como se ele estivesse perto. Eu vi o olhar dele para mim, e ele apontava para mim ainda. Ele levantava com aquela ira para cima de mim e olhava para cima, assim, ó, onde eu estava com o anjo. Ele falava: você sabe por que é cheio de crentezinha aqui? Você sabe por que cai sem parar as crentezinhas aqui? Por causa da maquiagem, vaidade, que é isso que eu coloco. Aí falou outras coisas também que eu não me recordo. Não vou falar uma coisa que eu não lembro, ou que ele não deixou lembrar, né? E aquilo ali mexeu comigo, irmãos. Eu ainda tinha batom, ainda tinha algumas coisinhas, desfiz de tudo. Não consigo usar mais, sabe por quê? Eu sei que muita gente pode até me criticar, né? Mas, irmãos, se Deus me mostrou isso, eu não vou duvidar de Deus. Eu não vou duvidar do que eu vi. Entende? Cada um tem um pensamento, cada um é tocado de uma maneira que eu não vou julgar, não vou criticar. Isso é Deus e a pessoa. Então, por isso que eu não uso nada, tá bom? Então, irmãos, e outra vez na minha casa, a minha filha não entrava no quarto dela, de jeito nenhum. Não gostava do quarto, ela dorme comigo, né? Até hoje minha filha dorme comigo, mas é porque eu gosto que ela durma comigo mesmo. Mas hoje ela já entra no quartinho dela, já brinca, mas ela não entrava de jeito nenhum. E minha filha tinha muitas bonecas ganhadas, bonecas e ursos, né? E até então eu não via maldade naquilo, né? Não via maldade naquelas bonecas, naqueles ursos. De repente, irmãos, eu me recordo que eu me levantei. Eu não sei se foi bem uma visão que eu tive. Eu sei que eu me levantei como se eu estivesse indo do mesmo jeitinho para ir trabalhar. Fui passar no corredor para ir para o banheiro, só que a porta do quarto da Ana estava fechada. E a porta do quartinho da Ana fica sempre aberta, que ela não fica dentro do quarto nem nada, ela estava dormindo comigo. E eu vi aquela porta fechada e eu vi barulhos dentro do quarto. E nisso eu falei: mas que é isso? Aí eu abri a porta do quarto. Quando eu abri a porta do quarto, todas aquelas bonecas e aqueles ursos estavam incorporados, tudo brincando no quarto da Ana, se jogando, brincando com as bolinhas, se jogando na piscininha de bolinha, brincando com as coisas. Aí veio uma bonequinha que ela tinha. Todos eles estavam com presas, olhos vermelhos. Essa bonequinha com essa presa, ela chegava até mim e falava que ia levar a alma da minha filha. Aí veio uma voz do meu lado direito, uma voz, creio eu que seja do mesmo anjo. Eu não via anjo, mas creio, porque era uma voz muito parecida. E ele falava com aquela autoridade em cima de mim. Ele dizia se era isso que ia deixar na minha casa, essa destruição da minha casa. Ia ser a destruição da minha casa. Ele falou desse jeito para mim. E a destruição da minha filha. Ele falou: você vai pegar isso, essas coisas, você vai jogar tudo fora hoje, ainda hoje. Você vai tirar isso da sua casa, ainda hoje. Aí eu fiquei com aquilo assim, eu falei: meu Deus, o que eu tô vendo aqui? Aí foi quando eu debati com essa boneca, que ela estava incorporada. Eu falei que a alma da minha filha não era dela, era de Jesus. Eu falei, isso eu já tinha aceitado Jesus, eu estava na igreja, e eu falei isso. Aí foi quando acabou tudo aquilo, né? E aí, irmãos,
Eu estava vendo, uma reportagem que estavam falando sobre uma tiara que surgiu numa novela da Rede Globo. Globo eu não assisto há muitos anos, né? Eu já não assisto há muitos anos a Globo, mas não foi nem porque eu aceitei Jesus, é por pessoas falarem algumas coisas da Globo e eu não gostar também, né, da Rede Globo. E aí essa pessoa tava falando de uma novela que surgiu tava na Globo, né? Não cheguei a assistir essa novela, que eu não assisto a Globo, e nem tive curiosidade de ver essa novela, nem para ver essa se estavam falando sobre essa personagem ou não. Eu pesquisei na internet, e que é uma tiara que ela tem um nó no meio, em cima, que virou moda. Já vi muitas pessoas com ela. E nisso, irmãos, ele tava falando dessa tiara, que essa tiara é do mal. Essa tiara, ela entrou na novela como um oferecimento, que eles têm audiência, mas o mal, ela coloca aquilo ali para entrar nos lares das pessoas, justamente para destruir lares e pessoas. E nisso eu ainda fiquei com aquela dúvida no meu coração, sabe? Eu falei, será? Aí eu vi na internet, eu entrei na internet e vi, né, a atriz lá com a tiara. E nisso, eu pesquisando, né, eu vi realmente que essa tiara, ela tá na cabeça de uma imagem que é da imagem, né, da imagem da Pombagira. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver, irmãos, o que eu estou falando. E nessa é a mesma tiara, só que ela é um pouquinho mais larga. Aí eu falei, nossa, meu Deus, que coisa. Eu fiquei com aquilo ainda no meu pensamento, no meu coração. E teve um dia, irmãos, que eu tive uma visão, um sonho, não sei como foi aquilo, na sala da minha casa. Essa voz falando comigo, vem ver para você tirar as suas dúvidas. Qual dúvida que você tem mais? Qual dúvida que você tem mais? E eu ali sem saber, sabe? Porque eu só ouvia a voz, eu não via. De repente, irmãos, começou a despejar ali na sala da minha casa, como se fosse de um caminhão do lixo, mas eu não via caminhão. Mas era como se fosse, se alguém já viu o caminhão de lixo despejando lixo, daquele jeito, como se fosse daquele jeito, caindo aquele monte, mutirão de tiara na sala da minha casa, de todas as formas, todas as cores, todas as larguras, com aquele nó no meio, nó em cima. E ele falou para mim que não era para mim colocar aquilo na minha cabeça e nem na cabeça da minha filha, que aquilo era satânico, aquilo não era coisa de Deus, não era obra de Deus. Então, irmãos, eu pensei muito antes de falar sobre essa revelação. Eu não queria falar, mas eu fiquei incomodada em falar, porque creio eu que Deus mostrou para mim, mas se Ele mostrou para mim, é para mim falar. E eu sei que vai ter muitas pessoas que não vão acreditar, mas vai ter pessoas que vão acreditar, glória a Deus. E não sou eu que convenço ninguém, jamais. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, irmãos, eu não sou nada. Eu sou uma simples nova convertida, mas deixa Deus tocar para você entender, se você não acreditar, que é verdade, sabe? Que Deus mostra tudo. O que você tiver de dúvida, Deus vai te mostrar. Eu estava com essa dúvida e Deus me mostrou que é pecado, que não é de Deus, é satânico. Então, irmãos, por favor, eu peço, por favor, não coloque isso na cabeça de vocês, nem na cabeça de filho de vocês, porque Deus falou comigo e pediu para eu falar sobre isso. Eu não queria falar, eu relutei, viu, irmãos? Relutei demais. Mas Deus pediu para eu estar falando sobre isso. Não é fácil eu falar sobre isso, porque eu posso sofrer chacota, né? Pessoas podem não acreditar, mas quem vai convencer vocês vai ser o Espírito Santo, não eu.
E é isso, irmãos. É isso que eu tenho para relatar. E eu tô sofrendo chacota por pessoas, às vezes, que eu conheço, de família, da minha família, infelizmente, né? Acho que preferia me ver no mundo como eu era antes, né? Mas eu sou de Jesus, eu me entreguei para Jesus e vou morrer com Jesus. Então, irmãos, se esse áudio chegar até alguém que está desanimado, né? Tá assim, pensando até em alguma coisa de ruim, ou que a vida não mudou. Não pensa assim não, irmãos, que Jesus está na sua vida sim, e tudo é no tempo dele sim. Ele está contigo, e ele vai mudar a sua vida como mudou a minha. Ele me deu livramento de mortes, foram vários livramentos. Eu andava errada, irmãos. Hoje eu tenho minha casinha, glória a Deus que é de Jesus, não é minha. Mas eu tenho meu teto, tenho minha cama, tenho o que comer, tenho meu trabalho. Eu só dou glória a Deus por isso. Eu só agradeço a Jesus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu nunca murmurei, nunca falei por que o Senhor não me dá as coisas, por que eu não tenho um colchão para dormir. Eu não dormia no colchão, irmãos. Eu não tinha onde dormir quando eu morava no meu quartinho. Foi difícil a minha vida. Então, não pense que Deus não está com você, porque Jesus está com você sim. Ele trabalha no tempo dele. Só basta você acreditar, esperar e confiar em Jesus, que Ele está contigo. Eu peço desculpas se alguém se sentiu ofendido, sei lá, por algum motivo, ou achou loucura o que eu estou falando, ou não gostou de ouvir o áudio. Mas isso é o que Deus mandou eu falar, irmãos. Eu tenho que fazer o que Jesus fala, porque eu estou aqui para agradar Jesus. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Nem Ele agradou, que dirá eu, né? Então, é isso aí, irmãos. Eu agradeço por vocês estarem ouvindo um pedacinho da minha história. E muito obrigada por tudo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente. E a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero só citar, irmãos, um versículo aqui para vocês, de João 8, João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus todos vocês.